Graça e paz, tudo bem com vocês? Páginas da Bíblia. E hoje eu estou aqui no cenário certo, né? Pessoal, quando você vê um cenário diferente é porque o dia tá corrido, né? Você tá vendo que essa semana eu gravei até na rua. Teve dia que juntou aí 3 comentários bíblicos de 3 dias seguidos. É porque a vida tá uma doideira, muita correria. Mas se eu tô aqui no cenário, porque a poeira deu uma baixada, né? E aí eu posso falar com você com mais tranquilidade. Estamos chegando ao final de mais um livro, o livro de 2 Samuel, história fantástica, história de Davi. E no capítulo de número 21, a gente vê aqui que uma fome cai sobre Israel novamente, uma fome de 3 anos, né, se eu não me engano, uma fome de 3 anos cai sobre Israel. Davi fica curioso com aquela fome e Deus vai dizer para ele que é pelos erros de Saul. Lembra o que a gente aprendeu ontem? Ainda que Deus nos perdoe, os efeitos do nosso pecado continuam ao longo do tempo. O povo escolheu Saul. Saul pecou. Saul foi punido. Depois Deus envia Davi. Mas o povo foi conivente com Saul lá atrás. E agora, tempos depois, o povo estava enfrentando os efeitos do seu pecado, né? De ter desejado um rei, porque Deus queria governar aquele povo, e Saul acabou afastando o povo de Deus, o povo acabou sendo conivente em diversos momentos. Saul matou os gibeonitas, né? Não era para ele ter feito isso, né? Gente de Deus, né? E o povo se lixou para isso. Aí a conta chega. A gente tem que ter cuidado com os nossos pecados também. E logo na sequência os filisteus vão enfrentar novamente Davi. E aí, pessoal, capítulo 22, Davi vai ser vitorioso, né? Vai entoar um hino de vitória. No capítulo de número 23, a história de Davi é assim, é luta, é vitória, às vezes perde. A história de Davi, pessoal, narra muito bem aquele ditado. Ele pode vencer ele pode perder algumas batalhas, mas não a guerra. Davi ganhou a maioria das batalhas. Algumas ele perdeu. Ele perdeu a batalha ali na família, né? Quando o pecado entra ali. Ele perde algumas batalhas, mas não a guerra. Por ele ter se voltado para o Senhor, a guerra continuava sendo dele. A gente chega aqui ao capítulo de número 23, e aí a gente vê as últimas palavras de Davi. Depois a gente vê os valentes de Davi, né? Uma observação, Davi tinha uma tropa pessoal, essa galera dava vida por ele, né? A gente precisa de amigos assim, os 30 e também os 3. Eram 2 grupos que Davi tinha. Os 30 era uma tropa pessoal, que ia para a guerra mesmo, defendia Davi. E tinha os 3, meu irmão. Os 3 eram o bope de Davi, né? Eram os especiais, eles eram excelentes nas artes bélicas, artes de guerra. Eles já atravessaram acampamentos de guerra inteiro apenas para pegar água para Davi. Então você vê que eram caras diferenciados. E tanto os 30 como os 3, eles dariam a vida pelo seu rei, pelo rei Davi, né? Então a gente precisa se cercar de amigos assim, né? E mais que isso, a gente tem que ser amigos assim também. Chegamos ao último capítulo de Samuel, que é o capítulo de número 24, e aí a gente vê um novo censo, o censo do povo, né? Depois tem um castigo novamente pelos pecados passados e presentes, principalmente aqui, né? Nesse caso, do povo de Israel. Deus pune esse pessoal depois do censo com uma peste, mas também com perdão, né? E depois do perdão, o que Davi faz? Ele ergue um altar ao Senhor. O que nós aprendemos aqui no livro de 2 Samuel, pessoal, é que a nossa vida ela é muito inconstante. Deus não quer isso, né? Assim como a de Davi foi, perdão, a nossa às vezes também é. Levamos às vezes uma vida muito cheia de altos e baixos. Estamos bem com Deus, mal com Deus. Bem com Deus, mal com Deus. Pecamos, nos levantamos. Precisamos zelar pela santidade e lutar contra o pecado. Porque ainda que Deus nos perdoe, os efeitos do pecado prevalecem, né? E aí eu quero apenas lembrar você, nós estamos numa campanha 30 dias sem pecar,
3 meses, perdão, 30 dias já passou, né? 3 meses sem pecar, 3 meses fazendo tudo certo, vai acabar lá para o dia 13 de maio. Então continue nesse propósito, vamos lutar pela santidade, porque é o que Deus espera de nós. Esperava de Davi, esperava do povo, espera de nós também. Davi pecou, mas soube se arrepender e mudar a sua conduta. Que aprendamos com Davi isso. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ao pecar, vamos nos levantar, mas vamos manter a nossa conduta de santidade diante do Senhor. Davi errou, pecou, mas no final da sua vida foi chamado de homem segundo o coração de Deus, porque se arrependeu de verdade, era arrependimento que vinha do coração. Beijo para você, nós vamos nos vendo por aqui, pelas páginas da Bíblia. Estamos entrando em livro novo amanhã, né? Entramos ali na história dos reis, primeiro reis. E pessoal, o livro dos reis também tem muitas histórias muito legais. Então nós vamos nos vendo por aqui. Até lá, com a graça do Senhor.